Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, professor Tiago Menezes, professor de Geografia da Escola Municipal São Domingos, para ter uma conversa com toda a rede municipal de educação da Brejo de Amado Deus. Mas minha conversa hoje é direcionada para você do nono ano, você que está finalizando o ensino fundamental, ingressando no ensino médio ano que vem. Vamos conversar um pouquinho sobre crise migratória. A gente sabe que dentro desse contexto geopolítico atual, nós passamos por um momento de globalização. Essa nova ordem mundial é uma ordem mundial que temos vários polos de poder, é uma ordem mundial multipolar, daí o nome, daí você dizer que tem vários polos de poder, como por exemplo Estados Unidos, a própria China, a Europa, principalmente com a força da Alemanha, e até mesmo o próprio Japão. Mas o fato é que o processo de globalização ele também acaba facilitando a migração entre os países, E o mundo hoje, a verdade é que passa por uma grande crise migratória, A gente conhece alguns exemplos bem fortes que estão sempre presentes nos jornais, na televisão e nas redes sociais, como o caso da crise migratória entre os venezuelanos, Esse é um exemplo aqui em Roraima, no Brasil. O caso dos sírios, essa imagem que ficou tão conhecida há 4, 5 anos atrás nas redes sociais, de um menininho sírio que tentava fugir da guerra na Síria, em direção à Europa, certo? Também essa quantidade gigantesca de imigrantes saindo do Oriente Médio em direção ao continente europeu e também uma grande quantidade de imigrantes saindo da África em direção à Europa, especificamente pelo mar Mediterrâneo. Antes de tudo, nós vamos discutir por quais motivos essas migrações ocorrem aqui hoje, mas é importante que a gente entenda quais são os tipos de migrações diferentes que nós temos. São dois grandes grupos de migrações, São as migrações internacionais e as migrações nacionais ou internas. As migrações internacionais são esses exemplos que eu acabo de falar com vocês, quando uma pessoa, um grupo de pessoas vai sair de um país em direção a outro país. As migrações internas ocorrem dentro do mesmo território nacional, podendo ser rural-urbana, quando sai do meio rural para o meio urbano, interregional, quando vai sair de uma região para outra, se sai de Pernambuco para São Paulo, por exemplo, sazonal ou transumância, que é uma migração temporária, geralmente acontece por conta do clima, muitas vezes se sai do sertão em direção à capital, porque o clima é muito seco, dificultando o cultivo, a agricultura, e as migrações pendulares, que são muito comuns no cotidiano, no dia a dia, quando uma pessoa vai saindo de sua casa, que geralmente ocorre nas grandes cidades, mora em bairro muito distante do seu trabalho, ou sai de uma cidade para outra para trabalhar. É uma migração pendular, ou seja, ela lembra um pêndulo, Por isso, esse nome. E no final do dia, acaba voltando para a sua própria residência. Mas eu gostaria de conversar aqui com vocês a respeito dessas migrações internacionais. E a crise que o mundo vem passando hoje, dentro dessas migrações. Um ponto importante, qual a diferença de emigração para imigração? É importante que a gente saiba que emigrante é aquele que sai, é o ato de saída de uma região, de um país, de um local. E imigrante é o ato de entrada, é aquela pessoa que entra em um determinado país, em uma determinada região. O que é que causa? Quais são as causas dessa repulsão populacional, ou seja, dessa saída? O que é que explica a saída da população? São as causas de repulsão. E quais são as causas de atração? Ou seja, o que é que explica a entrada dessa população e por que elas escolhem determinados lugares, Então é importante que a gente saiba. Geralmente as causas podem ser do tipo naturais, políticas, religiosas e econômicas, especialmente quando se fala em repulsão populacional. O que é que geralmente expulsa uma pessoa ou faz que aquela pessoa fuja daquele seu local de origem, muitas vezes sem a vontade? O desastre natural, ambiental, como secas prolongadas, inundações, terremotos, aqui no Brasil, principalmente seca no sertão. Motivos políticos religiosos, quando ocorrem guerras, revoluções, perseguições, religiosas e políticas, as pessoas começam a fugir para preservar a própria vida, especialmente em regimes ditatoriais,
ocorre aquilo que nós chamamos de exílio, certo? E também quando ocorre guerras civis, ou por questões econômicas, né? Que muitas vezes são a grande maioria dos casos. Por quê? Porque as migrações econômicas incluem uma região que está passando por um momento difícil, por uma crise econômica, um desemprego muito alto, e as pessoas acabam fugindo para uma região que vai ter tudo ao contrário, que vai oferecer emprego, que pode oferecer melhores condições de vida, né? As causas das migrações, nós falamos aqui sobre a questão bélica. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas crises migratórias, especialmente em 3 partes do mundo. Na Venezuela, né, no Oriente Médio, especificamente na Síria, e também no continente africano. A Venezuela passa por uma crise e boa parte dessas fugas, elas se dirigem ou se dirigiam até pouco tempo aqui ao Brasil, porque o país passa por uma crise econômica e política muito forte. Não pode se esquecer, não pode se deixar de dizer que na Venezuela há algumas perseguições políticas, mas, acima de tudo, na Venezuela há uma crise econômica e de abastecimento de alimentos muito grande. Então, a crise econômica, a crise de abastecimento de alimentos, faz com que os venezuelanos fujam para uma região próxima e que teria, nesse caso específico, ou tinha até um pouco tempo atrás, uma pujança econômica grande, que era o caso do Brasil. Tinha como oferecer emprego mais do que se tinha na Venezuela. Então, como o Brasil é uma área fronteiriça, a principal cidade que nós vamos ter aqui vai receber esses imigrantes vai ser Pacaraima, Pacaraima em Roraima, e que fica exatamente na fronteira com a Venezuela. E também Boa Vista, que é a capital, você tem condições de infraestrutura e de oferecimento de emprego maior do que, por exemplo, na própria Venezuela e até mesmo na própria Pacaraima. Por isso que muitos imigrantes venezuelanos acabam partindo em direção a Boa Vista, que é a capital de Roraima, que tem melhores condições econômicas. Então, o principal motivo dessas migrações venezuelanas é uma crise de abastecimento de alimentos, uma crise muito forte de inflação, ou seja, os produtos se tornam caros, muito mais caros, muito rapidamente, porque faltam esses produtos nas prateleiras e as pessoas estão procurando, mas não têm, e uma crise de emprego. O desemprego na Venezuela ele é altíssimo, além de você ter uma moeda muito enfraquecida nos últimos anos devido a essa crise econômica. Então, o principal motivo vai ser essa crise econômica e também uma crise política, que o Brasil tenta absorver, nesse caso específico, vem tentando absorver nos últimos anos, ou vinha tentando absorver, esses imigrantes com o intuito de diminuir os impactos na vida dele. Mas nem todos os imigrantes conseguem ou são atingidos. Muitas vezes eles vão morar na própria rua. Por isso que o governo do estado de Roraima vem pedindo ajuda há alguns anos ao governo federal, porque o fluxo migratório aumentou bastante, o atendimento ao imigrante, atendimento no setor de saúde e a tentativa de geração de emprego também aumentou bastante, e precisa de verba para essa situação. Só para vocês terem uma noção, de 2014 a 2017, o quantitativo de pessoas, a meados de 2017, que os hospitais em Roraima eles tiveram que atender, especialmente no número de venezuelanos. Em 2016, a gente atinge esse ápice. Por exemplo, o Hospital Geral de Roraima chegando a atender 2.066 venezuelanos, um aumento de 324 em 2014 para 2.066 em 2016. É muita gente, e daí você tem a necessidade de ter um amparo maior por parte do governo federal. E não fechar as fronteiras. Pode-se pensar, mas o Brasil pode fechar as fronteiras. No momento de pandemia, isso é normal que aconteça. Pode ser que aconteça ao contrário, se fecha as fronteiras para o Brasil. Porque nós estamos sendo o epicentro da pandemia hoje no mundo todo. O país que mais vem crescendo em números de casos e números de mortes diárias no mundo todo é o Brasil, junto com os Estados Unidos. Mas no momento que se diz normal fechar fronteiras para imigrantes no Brasil, isso é proibido por lei, por isso que é necessário que se criem condições de receber essas pessoas até pela questão humanitária. A Europa vem passando pela maior crise migratória dos últimos anos,
recebendo imigrantes do continente africano, da Síria, do Oriente Médio, de uma forma geral, por alguns motivos, né? Um dos motivos que nós precisamos entender, ou vários dos motivos, vão ser perseguições políticas, religiosas e étnicas, especialmente no Oriente Médio, principalmente na Síria. No caso da África, a gente tem o problema da pobreza, né? Muitas vezes, boa parte desses imigrantes são mal recebidos em muitos países europeus, ocorrendo aquilo que nós chamamos de xenofobia, ou aversão aos estrangeiros, né? Por achar que aquele estrangeiro vai tomar o seu emprego, ou aquele estrangeiro ele é um terrorista, e quando, historicamente, o que nós vamos ver aqui nesse mapa é que, em geral, os europeus sempre fugiram ou foram povoar outros continentes, né? E não foram postos para fora. E hoje, na hora de receber, boa parte desses europeus acabam expulsando esses imigrantes, com exceção dos alemães, que vêm recebendo uma grande quantidade, né? Os gregos e italianos também vêm fazendo esse papel bem de receber esses imigrantes de outros países que fogem, na verdade, dos seus países de maneira forçada, né? Seja por uma crise econômica, política ou até religiosa, tá? Então, o que a gente vai perceber é que, no caso específico da África, né, o principal motivo vai ser a pobreza. Você tem uma pobreza e algumas guerras civis que fazem com que os africanos fujam do seu continente em direção à Europa, né? E uma pobreza, por incrível que pareça e seja mais irônico, auxiliada ou ajudada, né? Uma desigualdade social, que uma das principais causas vai ser o processo de colonização, de exploração por parte dos próprios europeus. E os europeus exploraram a África, exploraram as riquezas do continente africano, aumentaram as desigualdades, juntaram o continente africano várias tribos, né, em um mesmo local, né, gerando conflitos étnicos que permanecem até hoje e exploraram boa parte de suas riquezas, gerando grandes desigualdades sociais. Resultado, hoje, esses africanos fogem para o continente europeu, fugindo dessa pobreza, fugindo desses conflitos étnicos, né, raciais, como ocorre em Ruanda, por exemplo, fugindo da fome, como vocês estão vendo aí na imagem, em direção especificamente à Espanha, à Itália, à Grécia, que acabam sendo países mais próximos ali no mar Mediterrâneo. Muitos deles, infelizmente, morrem no meio do caminho, porque você tem uma migração, você tem condições de transporte muito ruins para chegar até nesses países, e muitas vezes tem as fronteiras até fechadas, né? Um outro país, seguindo um pouco mais aqui em frente, que vem passando por uma crise muito forte, né? E as pessoas vêm fugindo exatamente por conta de guerra e perseguições políticas e religiosas, vai ser a Síria, né? A Síria está envolvida em uma ditadura teocrática, ou seja, tudo se segue a partir de uma religião. O que acontece na Síria é que a própria lei é seguida de uma religião, né, no caso o islamismo, certo? E enquanto outras religiões não são respeitadas, daí o perigo de nós termos um país teocrático, ou seja, onde o governo e a religião estão diretamente ligados. Por quê? Porque sempre há perseguições, ou quase sempre há perseguições a outros tipos de religião. A religião que for diferente da religião do governo geralmente é perseguida. Está acontecendo isso na Síria, né? Na Síria não existe democracia, não existe liberdade de expressão. As pessoas são perseguidas, né? E isso gera uma revolta desde 2011 contra o então ditador, o atual ditador Bashar al-Assad, né? Existe um levante armado contra ele e uma coisa também que existe ainda pior na Síria, que é o domínio do maior grupo, ou do mais perigoso grupo terrorista atual, que é o Estado Islâmico, né? Que domina parte do território iraquiano e parte do território sírio. Então, as pessoas ficam no meio de um ditador, de uma luta rebelde, né, contra o próprio governo, né, que é uma ditadura, e ainda o maior grupo terrorista que existe na atualidade. Por isso que você vai perceber tantas pessoas fugindo da Síria, e isso aumentou especialmente depois de 2011, né, especialmente até 2015, 2016, devido a todos esses fatores. Esses são os caminhos que geralmente são feitos pelos sírios e pelos africanos até chegar no continente europeu. Por que a Europa é escolhida, e principalmente a Alemanha? Devido às suas condições econômicas melhores do que em outros países. Veja que ano a ano isso vai aumentando,
né, o número de imigrantes, ele acaba se tornando maior, fazendo com que a Europa hoje passe por a maior crise migratória de sua história. Muitas vezes eles encontram as fronteiras fechadas, especialmente na Bulgária, na Hungria, né, que é um país bastante xenófobo, né, e acabam encontrando a fronteira aberta quando chegam na Alemanha, que acabam recebendo uma grande quantidade de imigrantes e tentando diminuir esse impacto. Tá? Então, esses são os motivos. Olha aí que nós falamos de xenofobia, né? Os imigrantes que acabam sendo perseguidos, trabalham no setor informal, recebem baixa remuneração, contribuem para o aumento de diversidade, são vítimas de xenofobia, racismo e perseguições. De uma maneira geral, falamos hoje sobre a crise migratória no mundo, quais são os seus motivos e como esses imigrantes vêm sendo tratados, sendo que a própria globalização acaba facilitando esse processo de migração, porque nós vamos ter um avanço dos meios de transporte e avanço dos meios de comunicação. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço a todos vocês e até a próxima aula. Valeu!